Vamos fazer, então, a correção das atividades da semana 2 do volume 1. Galerinha, nessas atividades vai ser trabalhado o conceito de expressões algébricas e equação do primeiro grau. Aqui na atividade 1, ele forneceu para nós aqui uma situação que é para calcular o tamanho do sapato, né, de uma pessoa. E esse tamanho do sapato, é lógico que vai depender do tamanho do pé do cidadão. Então, o número de sapato, ele não tem assim, ele não é o número, o tamanho do nosso pé, né? O nosso pé é medido em centímetros e o número de sapato é fornecido através de um cálculo, que é essa fórmula que ele forneceu aqui, ó. E essa fórmula que vai determinar o número do sapato. E ela ficou calculada usando 5P, ou seja, 5 vezes o tamanho do pé, mais 28 dividido por 4. Tá? Então, ó, nós temos aqui na letra A para fazer a conta para um pé com 28 centímetros. Então, como ficaria isso? Você vai vir aqui, ó, vai usar essa expressão, que eu vou copiar ela aqui, ó. Essa é igual a 5 vezes 5P. 5P é 5 vezes o tamanho do pé. O primeiro caso nosso aqui, o pé tem 28 centímetros. Olha só. Então, a expressão é essa daqui, que é 5P mais 28 sobre 24. O P é o tamanho do pé. Neste caso, o tamanho do pé é de 28 centímetros. Então, estou colocando no lugar do P o 28, ó, 5 vezes 28, mais 28 dividido por 4. Primeiro, vamos fazer a multiplicação, 5 vezes 28. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 140. Então, vai ficar 140 mais 28 dividido por 4. Muito bem. Então, primeiro eu multiplico e agora eu vou somar. 140 mais 28 dá 168. Então, fica 168 dividido por 4. E agora eu devo fazer essa divisão. E aqui eu aconselho você a não usar a calculadora, fazer as continhas na mão para praticar. Eu vou fazer para vocês aqui essa divisão. Ó. Vou fazer no cantinho aqui. 168 dividido por 4. Começa aqui com 16, né? Vai dar 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Vai dar resto 0. Desce o 8. 8 dividido por 4 dá 2. Dá 42. Então, a resposta que nós temos aqui é de 42. Bom, o carinha que tem um pé igual a 28 centímetros, o número do sapato dele vai ser de 42. Aí pode ser 42, 43, né? Aí vai depender da numeração do sapato aí. Pode variar um pouquinho dependendo do fabricante. Agora, galera, eu vou fazer para outra numeração. Com um pé de 19 centímetros. Ó. Então, vamos ver. Eu vou fazer a continha aqui. Ó. Qual vai ser o número do sapato? Vai ser 5P. Então, é 5 vezes 19 mais 28 dividido por 4. Faz a multiplicação primeiro. 5 vezes 19. Ó, 5 vezes 9 dá 45. Vai dá 95. Mais 28 dividido por 4. 95 mais 28 faz essa conta, dá 123. Se eu não errei nas contas, 123 dividido por 4. Muito bem. Agora, nós devemos fazer esta divisão. Vou lá no meu rascunho e faço a divisão. 123 dividido por 4. Pego o 12 aqui, vai caber 3 vezes. 3 vezes 4 dá 12. Resto 0. Baixo 3. Não dá para dividir por 4. Então, nós vamos fazer o que agora, hein? Nesse caso, é uma divisão em que o resto da primeira deu 0. Eu baixei o número e não deu para dividir.
Nesse caso, eu vou acrescentar um zero aqui, e no outro número, eu ponho um 0, muito bem. E agora dá para dividir. Vai dar quanto? 30 dividido por 4. My God, dog, no, my rumble. Tá difícil? Vai ser 7, porque 7 vezes 4 dá 28. Aí 30 menos 28 sobra 2. Aí não dá para dividir nesse caso, só acrescentar o zero, não preciso fazer mais nada. Aí vai dar 5, porque 5 vezes 4 dá 20, o resto zero. Então o resultado da conta aqui é 30,75. Neste caso, nós vamos arredondar esse número para 31. Então, o valor aproximado aqui é de 31. Por quê? Porque 30,75 está mais próximo de 31. Então, o número de sapato do cara que tem um pé de 19 centímetros é aproximadamente 31. Aí pode ser 31, 32, 30, 31, né? Depende. Bom, galerinha, vocês estão vendo as contas que eu estou fazendo? Essas contas, quando você for fazer a atividade, é bom que você faça a conta para desenferrujar o celebreiro. Para quem não fez essa atividade ainda e está acompanhando o que eu estou fazendo aqui, beleza. O ideal é que você tente fazer depois sozinho, sem olhar, para ver se você consegue, tá? Para treinar as continhas, principalmente. Agora, nós vamos fazer o cara que calça 21 centímetros. Então, vou fazer a mesma coisa, vou fazer aqui no cantinho, aqui. Então, 21 vai ficar assim, S igual a 5 vezes 21 mais 28. Tudo isso dividido por 4. Muito bem, faça a conta, 5 vezes 21, vai dar 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, dá 105, mais 28, dividido por 4. 105 mais 28 dá 133 por 4. Vamos fazer essa divisão agora. Vou fazer aqui em cima no meu rascunho. Pego 13. Vai dar 3, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Sobra 1. Desce o 3, fica 13. Vai dar 3 de novo. 3 vezes 4 dá 12. Sobra 1. Não dá para dividir, põe um 0, vírgula. Vai dar 2, porque 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Uau, põe um 0 e vai dar 5, porque 5 vezes 4 dá 20. Então, o resultado aqui vai ser 33,25. Bom, 33,25 está mais próximo de 33 ou de 34? De 33. Isso, então nós vamos pôr aqui aproximadamente 33, tá? O arredondamento correto aqui seria para 33. Mas, logicamente, esse cidadão vai calçar 33, 34, né? Então, também está valendo. Agora, vamos fazer para o cidadão que calça 25 centímetros. Quer dizer, que tem um pé igual a 25 centímetros. Mais 28. Tudo isso dividido por 4. 5 vezes 25 dá 125. Mais 28. Tudo isso dividido por 4. Fazendo a soma, vai dar 153 dividido por 4. Vou fazer a divisão aqui no meu rascunho. Ó, a conta deu 38,25. Esse número está mais próximo de 39 ou de 38? Bem, então nós vamos pôr aqui aproximadamente 38. Lembrando que quando eu estou usando um valor aproximado, eu uso esse sinalzinho de igual com a cobrinha em cima. Aproximadamente 38. Obviamente, esse cidadão aqui vai calçar 38, 39, né? Olha, então esta é uma atividade onde nós temos aí uma fórmula que, na verdade, é uma expressão algébrica e foi fornecido para nós os valores, né, dessa letra P
Então, basta substituir no lugar do P e fazer a conta. Fácil, fácil. A letra B ainda continua dentro dessa atividade, mas ele pediu para você pegar uma régua, medir o comprimento do seu pé e fazer a conta do número do sapato que você deve utilizar. Pega a régua lá agora e mede seu pezinho. Pega a régua e mede seu pezinho. Desculpa, Aquele professor, eu caí. cidadão, Toledo, presta atenção. Vou falar para você, serve para todo mundo. Se eu for corrigir as atividades, olha, vou falar para vocês o que está acontecendo. Eu venho aqui, explico o conteúdo para vocês, depois eu faço a correção das atividades, e quando eu vou corrigir, qual é a surpresa? Tem coisa errada. Como assim? Eu fico me perguntando, como assim se eu corrigir junto com eles? E outra coisa, não pode faltar as contas. Certo? Se tiver só a resposta, perdeu o pontinho, perdeu o pontinho. Ó, então vamos lá. Eu vou fazer o meu aqui, tá? Aí vocês vão ver, cada um vai fazer com o número do seu pé, tem que dar valores diferentes. O meu pezinho, que é pé de moça, eu medi ele aqui, ele tem 24 centímetros. Ó, o meu deu 24 centímetros, eu vou fazer a conta. 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. Então, 5 vezes 24 aqui no meu, 120. 120 mais 28 dividido por 4. O meu aqui vai dar 148 dividido por 4. Deu 37 certinho. Então, o meu pezinho que tem 24 centímetros, o número do meu sapato é igual a 37. E confere, eu uso 37, 38. Pessoal, na atividade 2, é uma atividade que, se você for fazer, né, você vai levar assim, um certo tempinho para chegar na resposta, porque não é uma coisa assim que a gente já termina de ler e já responde, sabe? Então, tem que pensar um pouco. Ó. Ele diz o seguinte: um instrutor de academia montou a seguinte tabela para divulgar os valores pagos por cada aluno de um grupo por aula. Aí tem a tabelinha aqui, belezinha. Aí ele vem e pergunta: um grupo formado por 4 pessoas resolveu contratar as aulas desse instrutor. 4 pessoas. Quanto cada um deverá pagar se for mantida a proporcionalidade apresentada? Galerinha, é importante que a gente tente fazer, né? Então, olha só. Ele fala lá no começo que um instrutor de academia montou a seguinte tabela para divulgar os valores pagos por cada aluno. Então, esse valor aqui é um valor pago por cada aluno. Uma turma com 3 alunos, cada um vai pagar R$100. Numa turma de 5 alunos, cada um paga R$60. Numa turma de 8 alunos, cada um paga R$37,50. Nesse tipo de exercício, você vai pensar em várias formas diferentes de como ele chegou nesses valores, tal. Você vai tentar somar, subtrair, dividir, multiplicar e fazer um monte de coisa lá. Mas, até chegar a um ponto em que nós vamos pensar o seguinte: se ele cobra R$100 para 3 alunos, vamos ver quanto ele vai ganhar dessa turma? Basta fazer o 3 e multiplicar por 100. Então, fazendo isso, ó, 3 vezes 100 dá 300. Yep. Então, eu já sei que desta turma, no total, ele vai ganhar R$300. Muito bem, estamos investigando o que pode acontecer. Vamos verificar quanto ele vai ganhar para uma turma que tem 5 alunos. Fazendo 5 vezes 60, também dá 300. Opa! Já posso enxergar um padrãozinho aí. Na primeira e na segunda turma, ele está ganhando R$300 a aula. Então, vamos verificar se esse padrão aconteceu na terceira turma. Isso, 8 vezes 37,50 também vai dar 300. O que podemos concluir é que esse instrutor
ganha R$ 300 por aula, certo? Então, como que ele faz para chegar nesse valor estipulado para cada aluno? Deixa eu pensar aqui, ó. Ó, professor, se você Oi. dividisse o 100 por 3, o 300 por 3, daria 100, certo? Isso. Então tá. Então tá certo. Só isso que eu queria saber mesmo. É que eu tô fazendo uma coisinha aqui, professor. Deixa eu Tá só bom. pensar mais um pouquinho. Aí, tá vendo? A Júlia tá chegando no raciocínio aí. Se por aula ele ganha 300, independente da quantidade, pelo jeito, Uhum. então, se você pegar 300 e dividir por 4, daria o resultado de quantos paga, não é? Muito bem, Ana, é isso mesmo. Ah, tá Certinho. explicado. É exatamente esse o raciocínio que a Ana falou que está correto. Ele ganha R$ 300 por aula, independente do número de alunos. Então, se tem 4 pessoas nesse grupo, é só fazer 300 dividido por 4, que você vai achar quanto cada um vai pagar. Então, o resultado aqui é de 75. Logo, aí vem a perguntinha. Toda pergunta merece uma resposta. Aí a pergunta foi feita. Acertou, Ana? R$ 75? Certinho. Muito bem. Desse grupo com 4 alunos, cada um paga 75. Então, é difícil, da primeira vez você vai apanhar um pouquinho para chegar nesse raciocínio, tá? Mas, assim, com um pouquinho de esforço e dedicação, você consegue. Talvez não da primeira, você vai tentar algumas vezes, vai deixar de lado lá, fazer outro. Depois você volta neles e você vai conseguir, sim. Não pode é ter ansiedade de querer fazer logo, né? Porque às vezes a gente pega um exercício e não consegue fazer, a gente fica meio chateado, né? Ah, não sei fazer. E já não pensa mais, né? Mas dá para fazer assim, só questão de pensar um pouquinho. Nesta atividade, dois amigos estão brincando com caixas de mesma massa. Um deles colocou alguns pesos e caixas na balança e o outro deve calcular a massa da caixa. Observe a balança, estamos vendo aqui uma balancinha, belezinha, mamão com açúcar. Galera, toda balança, para estar equilibrada, o peso de um lado deve ser exatamente igual ao peso do outro lado, certo? Somente assim ela ficará equilibrada. Então, antes de vermos o que temos que fazer, já vamos entender que esse ponto de equilíbrio da balança, que é o meio dela, o centro, é aqui que está a nossa igualdade. Uma equação funciona exatamente igual uma balança. Em uma equação, ela precisa estar equilibrada. O valor de um lado deve ser igual ao valor do outro lado. Muito bem. Já podemos também definir o seguinte: já que o valor da caixa, o peso da caixa é desconhecido, vamos ver o que ele fala na atividade letra A. Qual das equações a seguir representa esse problema considerando x, a massa de cada caixa em gramas? Lógico, se eu não conheço o valor, é um valor desconhecido, eu represento com letra, que vai ser x nessa caixa, x nessa e x nessa. Beleza? Para chegarmos nesta resposta desta atividade, precisamos montar uma equação que representa essa situação da balança. Pensa comigo, ó. Deste lado aqui, eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3x, 3 caixas que representam um x cada uma, certo? Mais esse pezinho aqui, ó, de 100 gramas. Então, 3x mais 100. Tudo isso deve ser igual, ó, o equilíbrio, igual o peso do outro lado. E do outro lado, nós temos uma caixa que é x, 1x, mais esse peso de 500 gramas. Então, mais 500. Chegamos a essa equação, 3x mais 100 igual a x mais 500,
que é exatamente essa alternativa que nós temos aqui. Agora, na letra B, ele pede para resolver a equação e indicar o valor, né, o peso da caixa. Como cada caixa aí tem um peso de X, um valor desconhecido, basta resolver essa equação que nós encontramos o valor da caixa. Quanto pesa cada caixa. Agora é resolver essa equação aí, ó. Primeiro eu preciso deixar tudo que tem letra para o lado esquerdo e o que não tem letra para o lado direito, não é isso? Então vamos deixar aqui o 3x. Esse x vem para cá, inverte o sinal, fica menos x. Igual. O 500 já está à direita, mantém. E o mais 100 troca sinal, fica menos 100. Foi isso que vocês fizeram nesse passo? Foi. Show. Fazemos a conta agora. 3x menos x dá 2x. Jesus. 500 menos 100 dá 400. Show de bola. E agora, o que eu tenho que fazer? Divide, professor, divide. Muito bem, Ana. Divide por 2, né? Tem um 2 na frente do x, divide por 2. Então, agora, vai ficar x igual 400 dividido por 2. 200 gramas. É o peso da caixa. Ó. Esse é o valor, o peso de cada caixa. Tudo bem, galerinha? Todo mundo entendeu? Sim. Agora eu vou colocar a resposta, né? Show de bola. Facinho, facinho, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Tem mais, professor? Show de bola. Não, tem mais. Não, e acabou. Poxa. A atividade da apostila foi só essas 3 aí. O senhor vai agora passar alguma complementar? vou passar a atividade complementar. Sim. Aí, professor, nossa, até animou. Então, meus amiguinhos, essa foi a correção das atividades da semana 2. Que vocês deixam registrado certinho as contas, com resposta, tudo bonitinho. E depois tira a foto e manda para mim lá no Google Sala de Aula ou no app Conexão Escola 2.0.